Legal, galerinha, começando mais uma aula de língua portuguesa para o 6º ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja, tá bom? O que será que nós temos preparados para a aula de hoje, pessoal? E aí? Eu acho que nós temos aqui uma produção de texto, tá bom? Vocês gostam de produzir texto? Professor, eu não gosto, eu odeio, eu tenho dificuldade. Mas é justamente para isso que nós temos essa aula, para aqueles que têm dificuldade terem ali a possibilidade de aprender, tá bom? É isso que nós estamos trabalhando nessa aula. Então vamos conferir comigo os objetivos aqui da nossa aula, tá? Então, nós vamos reconhecer, tá? Esse gênero textual conto, reconhecendo, né, as características, as habilidades ali presentes. Vamos utilizar os elementos da narrativa. Então, lembram, né, quais são os elementos da narrativa? Alguns vocês sabem, outros não. Vamos retomar também essa questão. Vamos aplicar a estrutura da narrativa. Tem que ter cara, né, de conto, tem que ter cara de narrativa, tá bom? E vamos, por fim, produzir esse conto, beleza? O nosso conteúdo, né, é a produção de um conto, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer no decorrer desta aula. Professor, mas não vai dar tempo de terminar o conto durante a aula. Eu sei, pessoal. Mas vocês vão anotar as informações e depois, com muita calma, vocês vão fazer, né, a produção de texto de vocês, beleza? Então, vamos lá? Relembrando, então, o que é um conto, tá? Vamos relembrar, então, o que é um conto? É um texto narrativo, tá? Que conta uma história ficcional. A história, então, ela não é real, ela é ficcional. Geralmente curta, com poucos personagens, pouca variação de espaço e também de tempo ali, né? Porque a narrativa, o fato narrado ali é muito curtinho, tá bom? Então, nós não temos muitas ampliações ali, beleza? E às vezes é muito fácil também fazer essa identificação. Onde é, né? Onde aquela história se passa, que é o espaço, tá bom? O tempo, se é um dia, se é poucas horas, tá? Alguns minutos, tudo isso é muito fácil de identificar nessa narrativa que é o conto. Importante, né? Nós precisamos saber, então, sobre o nosso conto. O que nós precisamos saber? Observe aqui, ó. É um texto ficcional, já falei sobre isso. Ele é utilizado para leitura de fruição. O que é leitura de fruição, professor? É aquela leitura que nós lemos por prazer, por entretenimento, porque nós achamos importante, porque nós queremos conhecer algo novo, né? Então, isso é um dos objetivos do conto. Não tem objetivo de informar, então não é como uma notícia que nos informa, não é um outro texto de caráter informativo, não, tá? A gente lê com outros objetivos um conto, que não é o objetivo de informação. Não tem pretensão de ensinar, então não é assim, veja bem, você não pode fazer isso, também não é assim, né? Então, esse texto, né, que é o conto, ele tem outras características e é bom que você vá percebendo isso. Não nasce da realidade, tá bom? Então é totalmente inventado. É trabalhado com bastante ênfase na escola. Então nós vamos, ao longo da nossa caminhada escolar, nós vamos ter bastante, né, leitura referente ao gênero conto. É encontrado em livros de literatura, tá bom? E também em sites, blogs, alguns livros didáticos, principalmente os livros de língua portuguesa. Claro, eles vão estar sempre presentes, né, os contos. O público leitor, quem mais lê o conto, né, são as crianças e os adolescentes, tá bom? Mas um adulto pode ler, professor, um conto? Claro, com certeza, né? Mas, geralmente, quem lê, a maioria das vezes, quem lê são crianças e adolescentes, beleza? Vamos produzir um conto, pessoal? Estão preparados? Caneta, papel, lápis para anotar algumas informações importantes aqui no decorrer da nossa aula? Vamos lá, então? Então, nós temos aqui a nossa garotinha ali que está anotando tudo, né? Façam como ela, né? Anotem também as informações, beleza? Vamos, então, revisar alguns elementos da narrativa. Acompanhe aqui, ó. Personagens, tá? Temos que ter personagens, que é quem vive a história, né? Então, a história só acontece com um ou mais personagens, precisa pelo menos um personagem.
Espaço é onde se passa a história, então, que local? É numa casa mal assombrada? É num parque de diversões? É numa casa comum? É no jardim? É na floresta? Enfim, né? Tudo isso nós precisamos saber. Tempo. Quando se passa a história? Há muitos anos atrás. Às vezes nós vemos isso nas histórias, não vemos? Então tem um tempo determinado, se há muitos anos. Há poucos dias isso aconteceu. Também isso pode estar lá presente. Narrador. Quem está narrando? Tá? Quem conta a história. Se é em primeira pessoa, quando o narrador também é personagem ou participante da história, e em terceira pessoa é apenas quando ele observa e vai relatando aquilo que está acontecendo na história. Então, terceira pessoa. Enredo. Enredo é aquilo que é contado, né? A história propriamente dita, aqueles fatos que se desenvolvem, né, no decorrer da narrativa. Beleza? Vamos então iniciar o nosso conto, né? Pensando em alguns elementos, né? Que elementos são esses, professor? Vamos descobrir então aqui na sequência. Vamos lá? Então, primeiro, eu preciso que você defina algumas coisinhas aqui bem importantes para a produção do seu texto, tá? O que você precisa definir aqui? Personagens, tá? Quantos serão os personagens? Serão 2, 3, pelo menos 2, tá? É importante, tá? Quais serão eles? Eles têm um nome? Ou eles são chamados pela profissão ou por uma outra característica? Então, eu preciso que você defina isso também. Narrador, como que ele vai ser? Vai ser o próprio personagem que vai narrar ou vai ser um narrador que apenas conta os fatos, que é em terceira pessoa? Isso você precisa pensar. O espaço, onde será que vai acontecer essa história? Como eu disse, eu sugeri anteriormente já alguns lugares, né? Vai ser na escola, vai ser em casa, vai ser na rua, em algum lugar, numa praça, por exemplo, né? Enredo, que é a sucessão de acontecimentos, então em que ordem isso vai acontecer dentro da narrativa, né? Quais serão as ações que os personagens vão realizar, tá bom? No decorrer deste texto. Agora nós chegamos então à primeira atividade, tá bom? Então, planejando agora o seu conto, tá? Não precisa copiar essas informações, tá? Eu preciso que você vá anotando se você conseguir, mas caso você não consiga, depois você vai poder retornar ao material, tá? Aos slides para você verificar certinho. Então, planeje o seu conto respondendo a essas questões, essas perguntinhas, que aí vai ficar mais fácil de organizar o seu conto. Primeiro, a quem eu vou dirigir o meu texto? Tá? Quem será o meu público? Então, eu tenho que pensar quem será o meu público. Como eu disse, geralmente são crianças e adolescentes que acabam sendo os leitores de um gênero conto, certo? Então, eu vou direcionar para quem? Quem que vai ler? Vai ser um irmão? Vai ser um primo que vai fazer a leitura? Tá? Vai ser alguém da minha família, né? Ou um vizinho? Então, eu preciso pensar em quem que vai ser o meu leitor, tá? Depois vou pensar o seguinte, por que eu quero escrever isso? Com qual objetivo eu quero escrever isso? É bem importante ter claro, né, o que é um conto, que objetivos ele possui. Que tema será que vai ser tratado ali? Eu vou tratar de qual temática ali, tá? Vou tratar sobre a verdade, eu vou tratar sobre um fato ali que ocorreu comigo, que eu vou transformar num conto, né? Na verdade, ele não depende da realidade, pode ser totalmente inventado. Mas se você quiser transformar uma situação pela qual você passou, ou algo que você leu em algum momento da sua vida e você quiser transformar numa nova história, também é possível, tá bom? Quantos e quais serão meus personagens? Então, pensando certinho, então, como que isso vai se dar? Em que tempo acontecerá essa história que eu vou contar? Tá? Há muitos anos atrás, será? Há um ano atrás ou há dias atrás, né? Essa história ocorreu? Tenho que pensar certinho. Onde acontecerá isso tudo? Então, em que local? Né? Então, sempre retomando essa ideia de local. Participo dessa história ou só conto? Né? Então, a questão da narração. Então, se eu sou participante, essa narração ela vai ocorrer em primeira pessoa. Se eu não sou participante, eu posso apenas contar, então,
observo os fatos, em terceira pessoa eu vou relatando, tá bom? Pense um pouquinho, um tempinho para você raciocinar sobre isso e já voltamos. E aí, pessoal, vocês conseguiram então identificar aqueles itens ali que eu coloquei para vocês? Espero que sim, tá? Quem não conseguiu ainda, depois retorna aos slides, ao material e aí faz a sua produção, tá bom? Esse planejamento, essa primeira etapa, beleza? Vamos dar sequência aqui então? Nós temos aqui um quiz, observe aqui. O conto, assim como outro gênero textual, ele deve ser planejado. Por que que ele deve ser planejado, pessoal? Para produzir texto, para produzir texto, que é um trabalho, e todo trabalho deve ter planejamento, né? Com certeza, ele deve ser planejado. Nosso interlocutor, ele precisa compreender o que escrevemos? Será?
Só escrevemos porque alguém vai ler, logo é preciso cuidar da escrita? Ou ainda, todas essas alternativas anteriores estão corretas, pessoal? Eu acho que todas estão corretas. Você também acha? Produzir texto é trabalho? Todo trabalho deve ter planejamento? Sim, com certeza, né? Nosso interlocutor precisa compreender, com certeza, né? O que nós escrevemos e só escrevemos porque isso tem um objetivo. Alguém vai ler, logo é preciso cuidar, né, do que escrevemos. Então vamos conferir? Todas estão corretas. Muito bem. Agora que você já pensou nos elementos da narrativa, vamos planejar a estrutura? Então acompanhe aqui comigo. Estrutura então do gênero conto. Temos então a situação inicial, quando os personagens e o espaço são apresentados, então é bem importante. Conflito, que é o aparecimento de um fato que rompe com a normalidade dentro do nosso conto. O desenvolvimento apresenta, né, as ações para tentar solucionar esse conflito, então uma tentativa de reorganizar a história. O clímax é o ponto mais alto desse conflito e o desfecho é a solução para o nosso conflito. Tudo bem? Agora, segunda atividade, tá bom? Agora escreva mais ou menos 4 a 5 linhas, tá? Com o enredo que você irá desenvolver. Eu trago aqui um exemplo de enredo para você pensar um pouquinho. Já voltamos. Legal, pessoal. Conseguiram então pensar no enredo? Espero que sim, tá bom? Quem não conseguiu ainda, como eu disse, retome depois, né, essa produção aqui, né, da sua história, do seu conto, beleza? Então vamos lá? Agora, pensando na autoavaliação, então avalie esses pontos aqui, tá? Bem importantes.
Aspectos a serem observados. Eu cumpri com os elementos da narrativa? Sim ou não? O enredo ele possui introdução, conflito, tá? Clímax, desfecho. E o tamanho está adequado ao gênero conto? Então não pode ser muito longo, como eu já disse. Se eu cumprir, marco sim, tá bom? Depois, outro aspecto, a passagem do tempo. Então, houve uma passagem de tempo dentro da história, é importante que se perceba isso. Aí vou marcar se sim ou não. Título, coloquei um título bem criativo? Tem que pensar nisso também, né? Característica dos personagens. Então, eu coloquei alguma coisa que remeta às características dos personagens. Se eu ainda não fiz isso, eu preciso pensar. Então, marca sim ou não. E depois você vai analisando o que precisa melhorar ainda no seu texto. Continuando, aspectos ainda a serem observados. A acentuação está adequada, a pontuação também. Concordância nominal. Consegui fazer a concordância ali, meu texto saiu bem legal. A apresentação do trabalho, né? Como que estava ali? Tinha margem, parágrafo, tudo certinho, bonitinho, que precisa ter? Espero que tenha, tá bom? Agora chegamos à atividade número 3, tá? Agora eu vou dar um tempinho para você iniciar a sua produção. Embora não vá terminar, mas dê início à sua produção e depois você continua, tá bom? Já voltamos. Legal, galera. E aí, começaram então a fazer o seu conto? Espero que sim, tá bom? Vamos então fazer, né? Chegou o momento da revisão. Você precisa revisar se está tudo legal no seu texto, tá bom? Então, após o processo de escrita, lembre-se de revisar se o seu conto cumpre com todos os aspectos solicitados na autoavaliação, tá? E se ainda há algo a ser melhorado. Com certeza nós podemos melhorar bastante o nosso texto ainda, beleza?
E agora, resumindo o que nós trabalhamos na nossa aula, pessoal, nós reconhecemos então como é o funcionamento, a estrutura do gênero conto, utilizamos os elementos da narrativa, aplicamos a estrutura dessa narrativa e, por fim, fizemos a produção, ou pelo menos iniciamos a produção de um conto, tá bom? Então, agradeço a todos que participaram dessa aula, tá bom? Muito obrigado.